A graça e a paz, meus irmãos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar com você nesse vídeo a respeito da administração, um ensinamento que Jesus ele nos deixou para a gente termos consciência do que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, como devemos fazer. O dono de todo esse universo um dia disse para os seus discípulos: ajuntai e recolhei tudo o que sobrou dos pães que ele multiplicou. Se lembra dessa passagem? Que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, aí Jesus disse assim para os seus discípulos: recolha tudo aquilo que sobrou, e deu 12 cestos cheios. O dono do universo, ele não aceita, ele não gosta de desperdício. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de um texto que está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, que está escrito assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas de gastos, para ver se tem com o que a acabar? Olha só. Para que depois não aconteça para que não aconteça depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O Senhor Jesus, ele está ensinando aqui nessa parábola, está bem claro, que para que a gente possa construir algo ou comprar algo, a gente tem que ver primeiro se a gente tem condições de concluir, de acabar o negócio. Ele falava ali de uma torre, porque naquela época eles quando plantavam uma vinha, eles faziam também uma torre de vigia, para vigiar aquela vinha e proteger ela. E ele falou: qual de vós vai edificar uma torre e não vê primeiro quanto que vai gastar, e depois de ver quanto que vai gastar, vê também quanto que tem de dinheiro para poder começar o trabalho e acabar. Olha só, ainda para que não aconteça de que depois de haver acabado, haver começado, não terminado, pessoas comecem a escarnecer dele. Então Jesus estava ensinando, traduzindo para os dias de hoje, seria uma pessoa querer comprar um carro. Ela não faz as contas de quanto ela vai pagar nesse carro e nem se tem o dinheiro para pagar esse carro. E olha só que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina isso. Está escrito aqui, Jesus ensinando a respeito da administração. Até porque muitas pessoas, infelizmente, entram em dívida de carro, entram em dívida de apartamento e nem sabem se vão conseguir pagar. Mas elas entram e aí depois ficam enroladas, começam a gastar dinheiro que não é para gastar. O salário mínimo hoje no Brasil está aproximadamente R$ 1.500. Vamos supor, uma pessoa vai na concessionária ou numa agência de carro, tira um carro para pagar uma parcela de R$ 1.000 por mês. Será que isso é certo? Está errado, está gastando mais da metade do que ela ganha. Se ela ganhar um salário mínimo, está gastando mais da metade em uma prestação de um carro. E o restante das outras coisas, né? Se não morar com o pai e com a mãe, né, a pessoa está enrolada. E mesmo morando com o pai e com a mãe, é uma dívida alta. Então Jesus nos ensina aqui nessa palavra a respeito disso. E o cristão, ele tem por obrigação de saber administrar tanto o que ganha, também administrar o que vai comprar. Não pode ser por impulso, até porque muitos aí acabam se enrolando e dando um mau testemunho. Mas a palavra do Senhor nos fala hoje sobre isso. Nós devemos ser bons administradores daquilo que Deus nos dá. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus e multiplique as bênçãos dele na sua vida.